Então, o nosso texto está aí, irmãos, João, capítulo 15, se você tem a sua Bíblia, trouxe a palavra do Senhor. Nosso texto está em João, capítulo 15, a partir do versículo 13 até o versículo 15, e nós vamos começar a palavra do Senhor. Amém? Então, se você está acompanhando, vamos dar início à leitura. A palavra diz assim, irmãos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, maravilhoso, Senhor Deus, estar na tua presença. Maravilhoso, ó Pai, poder compartilhar esse tempo de comunhão, de estarmos juntos. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu povo. Pai, agora é o momento da palavra. Que o Senhor, ó Pai, esteja direcionando nossos corações, a nossa mente, que nada venha atrapalhar, que a internet funcione, que tudo, ó Pai, esteja dentro dos conformes, para que possamos desfrutar da presença do Senhor em nossas vidas. E a palavra, Senhor Deus, possa falar aos nossos corações. Como sempre digo, que não seja mais um culto, que não seja mais uma transmissão, que não seja mais um encontro, mas seja um momento, possamos, ó Deus, estar ali, desfrutando da palavra e possamos estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor e ela possa falar no nosso coração. E em nome de Jesus é que nós te oramos, agradecemos. Amém? Graças a Deus. O Senhor abençoe a todos. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem, como eu já coloquei aí, é a importância de um amigo. Apesar do nosso culto ser o culto da comunhão e hoje também o domingo da ressurreição, como nós conhecemos, eu gostaria de trazer essa palavra. A importância de um amigo. Se você não sabe a importância de um amigo, eu acredito que todos nós temos amigos. Uns têm muitos, outros têm pouco, mas o importante é termos amigos, pessoas próximas. Um amigo, meus irmãos, faz uma grande diferença. Quando temos um amigo ao nosso redor, quando temos alguém ali que possamos contar, isso melhora a nossa condição de vida. A palavra do Senhor diz ali em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus criou o homem, ele olhou para o homem e ele disse, não é bom que o homem esteja só, né? Então, quando nós olhamos para essa frase, não só no sentido de conseguir uma companheira, conseguir uma esposa, né? Mas no sentido de não estarmos sozinhos mesmo. Nós somos criados, irmãos, para viver em comunidade, para vivermos socialmente, para estarmos juntos. E quando nós quebramos esse momento, essa regra, nós sofremos várias circunstâncias, várias dificuldades, porque nós estamos quebrando também um princípio da palavra de Deus, quando ele diz que não é bom que o homem esteja só. E, por isso, a importância de amigos, de termos amigos. Nesse texto que nós lemos de João, no capítulo 15, Jesus, na verdade, estava se aproximando do grande momento, né, da sua prisão, da sua morte, da sua crucificação e também da sua ressurreição. Então, a partir do capítulo 13 de João, ele já começa a dar aos discípulos as informações necessárias que eles iriam precisar. Jesus estava começando a dizer para eles começar a aprender a andarem sozinhos, ou seja, sem o mestre, mas que eles precisavam daquelas informações que eram essenciais para as suas vidas.
Naquele momento, ele estava conversando com os discípulos. Eu acredito que em uma daquelas conversas bem informais que Jesus tinha, sempre com os seus discípulos, porque nós temos os momentos em que Jesus está no meio das multidões, ensinando. Jesus estava no templo, Jesus estava viajando, estava nas aldeias, estava nas cidades. Mas, irmãos, existia o momento em que Jesus estava a sós, com os seus discípulos, onde ele sentava e ele tinha aquele momento único, aquele momento que era um momento deles. E isso era algo que acontecia, irmãos, frequentemente. É algo que precisava acontecer, porque Jesus se declara para eles que eles eram muito mais do que discípulos. Eles eram amigos. E isso faz toda a diferença e fez toda a diferença no ministério de Jesus. E digo mais, irmãos, isso faz toda a diferença no meio de uma igreja, no meio de uma comunidade, no meio da família, no meio da sociedade, onde nós estamos, quando nós olhamos para as pessoas e nós começamos a ver essas pessoas como amigos, então essa relação ela se torna muito mais flexível e as coisas se tornam muito mais fáceis, muito mais controláveis, as coisas fluem naturalmente quando nós começamos a encarar as coisas dessa forma, de ver o outro como o nosso amigo, como o nosso companheiro, como alguém que está do nosso lado, né? E não um opositor, uma outra pessoa. Então, Jesus ele tinha essa visão dos seus discípulos. Ele não tinha a visão da multidão, não, mas essa visão ele tinha dos seus discípulos, daqueles que estavam do nosso lado, do seu lado, e nós precisamos também ter daqueles que estão do nosso lado. Então, a primeira experiência e a primeira lição que nós aprendemos aí, irmãos, é que um amigo é alguém que nós confiamos. É alguém que nós confiamos, que nós podemos contar com aquela pessoa. E eu não passei os textos para a Mariana, não é? Eu fiz a propósito mesmo, né? Mas se você puder acompanhar comigo lá em Provérbios, capítulo 18, no versículo 24. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, a palavra diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Por que que o homem que tem muitos amigos sai perdendo? Provavelmente esse homem que tem muitos amigos, ele se enquadra naquelas pessoas que têm recursos, alguém que tem status. E as pessoas que chegam para ele são aquelas pessoas que elas não querem, não se achegam para ter uma amizade sincera. Né? Então, por isso que ele diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Agora, há amigos mais chegados que o irmão. Que maravilha, irmão. Que versículo, que passagem, que palavra abençoada. Um amigo mais chegado que um irmão. E acredito que era isso que Jesus estava falando com seus discípulos, irmãos. Aquele momento onde você tem aquela pessoa do qual você pode contar, você pode sentar, tomar um café, conversar, sair, caminhar e ter o coração aberto para aquela pessoa. Isso não tem preço. Isso traz um alívio para a nossa vida. Isso funciona, irmãos, como uma válvula de escape. Muitas pessoas, elas se trancam no seu próprio mundo, com as suas dores, com as suas mágoas, pessoas que não confiam em ninguém, que não conseguem conversar, não conseguem expressar, na verdade, as coisas que estão trancadas dentro do seu ser, do seu coração, que ele está machucando por dentro. Um amigo no qual nós confiamos, um amigo chegado, mais chegado do que um irmão, nós podemos sentar e abertamente conversar com aquela pessoa. Porque nós temos essa confiança. Nós podemos tomar um café junto. Nós podemos ter essa liberdade. E isso, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra. A palavra do Senhor nos encaminha. A própria vida vai nos mostrar quem são essas pessoas
Quem são esses amigos? Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem colocado na minha vida pessoas dessa maneira, dessa forma, e não são poucos, graças a Deus, amigos mais chegados que um irmão. Pessoas que eu posso conversar, pessoas que posso abrir o coração, e isso é muito bom, é muito agradável. Eu fico imaginando, irmão, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, né? O irmão Erivando aí leu até o texto, que foi a abertura do culto, e ali fala da família de Lázaro, do qual Jesus era muito amigo e era muito chegado àquela família. E eu imagino, irmãos, a Bíblia não demonstra, não mostra, mas deixa claro que provavelmente Jesus costumeiramente ia na casa daquela família. Tinha os momentos, não, só eu vou almoçar aí hoje, eu vou tomar um café, vamos sentar, vamos conversar aqui. E às vezes você senta para conversar e quando você olha, o tempo passou e você nem notou, porque aquela pessoa lhe faz bem. É um amigo mais chegado, irmãos, que é um irmão. Então Jesus, ele tratava os seus discípulos não como alguém que estava ali para trabalhar com eles, mas como amigos. Os discípulos eram amigos. E Jesus tinha os seus amigos que estavam ali por perto. E nós, como povo de Deus, como servos de Deus, irmãos, precisamos sim ter esses amigos, cultivar amizades boas, para que possamos vivenciar, para que possamos ter uma vida saudável, para que possamos viver melhor. Alguém que, se eu acordar no meio da noite, claro, tem a minha esposa, né? Mas uma situação, uma dificuldade, a gente sabe para quem ligar. E a gente sabe que a pessoa vai atender, e a gente sabe que a pessoa vai conversar, e a gente está disponível ali. Então, isso faz a grande diferença na vida das pessoas. E isso precisa fazer a grande diferença dentro da igreja, no meio do povo de Deus. O povo de Deus, a igreja do Senhor, precisa ser esse povo unido, esse povo da comunhão, o povo de estar juntos. E Jesus estava mostrando para os discípulos e o valor que eles tinham em relação a isso. E há amigos chegados do que o irmão. Eu lembro também de Moisés, irmãos, ali em Êxodo, capítulo 33, a palavra do Senhor diz que Moisés falava com Deus como um amigo. Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que bom saber disso. E tem um hino, né, que fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E o que chama a atenção nesse texto que estamos lendo aqui, irmãos, é que não são os discípulos que chamam Jesus de amigo. É o próprio Jesus que o chama de amigo. E isso faz uma grande diferença em nossas vidas. Isso leva-nos a pensar e repensar o nosso dia a dia, a nossa vida cristã, a nossa caminhada, em sabermos que nós temos um amigo que podemos confiar. Amém? A outra lição que nós aprendemos é que o amigo também, esse amigo mais chegado que um irmão, ele serve não só para as horas boas, para tomar o café, para conversar, para estar ali, mas para dividir as lutas, as dificuldades, como eu falei, né? No meio da noite, você ali, nas dificuldades, você sabe para quem ligar, você sabe com quem contar, isso faz uma grande diferença. Você pode acompanhar comigo, irmãos, Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. E a palavra diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo o tempo se ama o amigo, mas é no momento da angústia, é no momento das dificuldades. São as lutas, são os momentos difíceis que nós verdadeiramente descobrimos os nossos
amigos que se preocupam conosco, que estão conosco. Jesus se preocupava com seus discípulos em todos os momentos, irmãos, e em todas os textos que nós lemos, nós podemos ver Jesus preocupados com os seus discípulos, do qual ele disse: vocês não são apenas discípulos, vocês são meus amigos. E nós vemos um texto bem conhecido ali em Lucas, capítulo 22, quando Jesus fala com os discípulos, mas ele se dirige diretamente a Pedro, né? E ele diz: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como peneira o trigo, e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E depois ele falou com os outros discípulos, falando da dificuldade e as lutas que eles iriam enfrentar quando ele fosse preso, quando os principais sacerdotes chegassem ali para prendê-los, e toda aquela situação que eles iriam enfrentar. Jesus estava advertindo a eles. Então, nós vemos essa preocupação, esse momento que Jesus estava falando com eles, passando essa informação. Então, o amigo, na angústia, é essencial. Ai daquele, né, que como fala lá em Eclesiastes, cordão de 3 dobras, geralmente nós usamos essa expressão os casais, né? Mas ali ele se refere não só ao casal, né? Nós usamos muito esse texto de Eclesiastes, capítulo 4, né? Geralmente, quando nós estamos nos encontros de casais, que nós falamos assim, é melhor ser 2 do que 1, né? Porque se um cair, o outro levanta. Se os 2 dormirem juntos, né? Mas vamos tirar essa parte aí do dormirem juntos. Mas falando assim, irmãos, que quando um cair, o outro levanta. Se um querer prevalecer contra o outro, os 2 se juntarão. Então, nós podemos também usar esse texto na forma da amizade, da hora da dificuldade, onde um não está bem espiritualmente, ou não está bem fisicamente, ou não está bem em qualquer área, em qualquer situação da sua vida, irmãos. Naquele momento, naquela hora, esse amigo, na hora da angústia, ele chega e ele faz a diferença. E ele dá uma palavra de ânimo, e ele dá o ombro amigo, e ele está junto, e ele persevera, e ele diz: olha, não importa o momento, não importa a situação, você pode contar comigo, eu estou com você. Na hora da angústia se faz o irmão. Na hora da angústia, nós conhecemos nossos melhores amigos, aqueles que verdadeiramente se preocupam conosco, em dizer: não quero desistir, rapaz, não vai dar certo. Mas ele chega e diz: não, que conversa é essa? Vai em frente, o negócio vai em frente, o negócio vai dar certo. O amigo é aquele que chega na hora da situação difícil, mas ele não nos deixa só. Ele sempre está ali para nos acolher. Então, nós podemos ver a importância que Jesus estava dando a esse momento da amizade, de estarmos juntos. Por isso ele fala tanto de comunhão. Por isso ele fala no Salmo 133, quando ele diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. E aí, no meio dessa comunhão, no meio dos irmãos, nós vamos encontrando aqueles que verdadeiramente vai compartilhar o ombro amigo, vai estarmos juntos, vai estar conosco em situações em que muitas vezes, irmãos, nós nos achamos que está sem saída, está complicado. E aquele amigo que é mais chegado do que o irmão, ele está junto conosco. Amém? Nós podemos ver aí, eu estava lembrando da história de Daniel, quando ele chega lá na Babilônia. Nós sabemos, irmãos, ali, logo no capítulo 1 de Daniel, a situação que ele enfrenta. São muitas pessoas, né? São a cidade toda, quase a cidade toda lá de Jerusalém, que é levada ao cativeiro de Babilônia. Mas, irmãos, só teve 4 pessoas que fizeram a diferença ali em Babilônia. De todas essas pessoas que chegaram ali, Daniel, juntamente com seus 3 amigos, eles firmaram a aliança. Eles disseram: nós estamos juntos. Daniel disse: olha, nós precisamos fazer a diferença aqui. Nós precisamos mudar essa situação. Nós precisamos fazer com que essas coisas mudem.
E os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles chegaram com ele e disseram, olha, você não está sozinho nessa. O que é para fazer isso? Rapaz, nós não vamos comer isso aqui. Tá certo. É uma semana? Não. É um mês? Não. Rapaz, são 3 anos. Vocês estão comigo? Não, a gente está junto. Não, pode deixar. Irmãos, isso é amigo que nós conhecemos na angústia. Ah, não, eu pensei que era um mês. Um mês ou uma semana eu podia até suportar, eu podia até ir com você. Mas você está falando de 3 anos, tomar água, comer hortaliças, frutas. Não, peraí, né? Vamos considerar as coisas. O amigo, meus irmãos, ele não olha para o tempo, ele não olha para a circunstância, ele não olha para o espaço. Se você disser, olha, eu estou precisando que vocês me ajudem nessa caminhada, eu estou precisando que vocês me ajudem nessa situação, irmãos, com certeza. Se verdadeiramente é um amigo, aquele que quer compartilhar e aquele que não olha para as circunstâncias, ele vai estar contigo, meu irmão. E Jesus é esse amigo verdadeiro, que ele está conosco e ele providencia pessoas que façam esse papel que ele faz. Ele proporciona momentos e situações e levanta sempre alguém que coloca do nosso lado, que é aquela pessoa que vai nos ajudar a dar um passo a mais, que vai nos ajudar a ir mais além. Esse é o Deus que nós confiamos. Esse é o Jesus que é nosso amigo, que não nos trata apenas como servos, mas como amigos. Amém? Eu quero ler outro texto aqui também, irmãos, que está em Filipenses, capítulo 4, que fala de... Paulo está falando aqui em Filipenses, capítulo 4. Deixa eu só encontrar aqui. Versículo 3. Filipenses 4, versículo 3, a palavra diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Não fala o nome da pessoa, do amigo. Paulo não relata, não é? Depois ele vai falar de Clemente, que era outro amigo, mas ele relata esse amigo que ele tinha. Esse amigo, ele diz, fiel companheiro de jugo, de luta, de trabalho, momento de angústia, momentos, circunstâncias difíceis, fiel companheiro. Esse é o meu fiel companheiro. Peço que você me ajude. Estou precisando nesse momento difícil. Então, irmãos, nós podemos sim contar com ali Provérbios 17, quando ele diz que na angústia nós encontramos os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos, pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão a nos amparar. Jesus é esse amigo, como eu falei, mas ele sempre vai proporcionar e levantar irmãos e amigos estejam do nosso lado para nos dar essa força. Quando nós não temos mais força, quando nós não podemos mais caminhar ou não queremos mais caminhar, ele nos ajuda a dar um passo a mais. Ele nos ajuda a valorizar o caminho cristão, a vida cristã, em nome de Jesus. Amém? E mais um para a gente encerrar. O amigo é aquele que é livre de qualquer interesse. Ele faz isso, irmãos, sem nenhuma retribuição. Ele não quer nada em troca. Nada, irmãos. Apesar de os amigos verdadeiros, eles vivem se presenteando. É natural, não é? E a coisa é tão natural que essa troca de presente, ela não tem fins, vamos dizer, lucrativos. Ela não é uma via de mão dupla. Não é barganhar. Não, isso funciona de uma forma livre, tranquilo. Simplesmente a pessoa chega para você e lhe dá algo, né? E você se sente alegre com isso e lhe presenteia com alguma coisa. Então, isso é característica de um amigo verdadeiro, de alguém que olha, quando você olha aquela coisa, quando você vê aquele objeto, vê aquilo, você diz, é a cara do fulano, né? Eu vou dar para ele, quero presentear ele.
Então, o amigo verdadeiro, ele foge de tudo aquilo chamado de interesse. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não está ali para nos ajudar, para conquistar alguma coisa, ou para levar alguma coisa em troca. Não, o amigo verdadeiro, essa amizade que Jesus passa aqui para os discípulos e deixou para a sua igreja, é uma amizade verdadeira. É o amigo fiel, assim como Jesus tornou-se o nosso amigo fiel. Esse amigo que chega para nós é esse amigo verdadeiro. Essa pessoa que está do nosso lado, essa pessoa que está nos amparando, que não quer, que ele não precisa, e ele não detém nenhum interesse próprio. Nada que venha a querer quebrar essa amizade, a querer quebrar essa situação, né? Tem um hino muito antigo que eu gosto muito, e sempre que eu escuto esse hino, ele me relembra coisas boas, né? E eu não vou cantar para os irmãos não ir embora, né? Mas é muito, muito, muito bacana, né? Muito, muito, muito bonito esse hino. Depois eu coloco aí no grupo para os irmãos acompanhar. Esse hino ele foi cantado, ele fala do amigo, né? Esse hino foi cantado quando nós estávamos deixando a igreja em 94, né? Em 94 nós deixamos a igreja lá, a igreja wesleyana, e eles fizeram um culto de ação de graça e cantaram esse hino em homenagem a nós que estávamos indo embora, né? Então, assim, foi muito comovente, assim, foi um momento assim muito, e sempre que a gente ouve esse hino, é um momento assim muito chocante, né? Porque foi impactante. Apesar da gente já conhecer o hino e tudo, mas assim o momento que nós vivenciamos o hino foi muito impactante, porque fala do amigo, né? Sérgio Lopes também tem um hino muito bonito que fala do amigo, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu, fala da amizade de Jesus com Lázaro, muito bonito também. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a amizade verdadeira da qual Jesus estava passando para os seus discípulos é a amizade que nós precisamos compartilhar e que nós precisamos cada vez mais desfrutar um com o outro. Não é? Em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 15, o texto que fala sobre o amor, ele vai dizer que o amor, ele não procura os seus próprios benefícios. Ele não procura se beneficiar com aquilo. O amor é algo livre. Então, esse amor do amigo é um amor sem interesse, totalmente desinteressado, livre de qualquer coisa, qualquer mancha. É uma amizade verdadeira, uma amizade bonita. Eu tive isolado durante 15 dias, né? Que foi o tempo que eu fiquei com a Covid. E essa experiência foi assim: muitos ligavam para mim e perguntavam, passavam mensagem: como é que o senhor está? Está precisando de alguma coisa? Está tomando a medicação? Como é que você acordou hoje? E isso, irmãos, fez uma grande diferença na minha vida, naqueles dias que eu estava totalmente em isolamento, né, onde eu só via a minha esposa, a Elineide, e assim, só pela brecha da porta, ela só abria a porta um pouquinho para me entregar as coisas, e foi assim um momento difícil, mas assim, eu não estava só. Primeiro eu tinha Deus, primeiro eu tinha o Senhor na minha vida, e segundo eu tinha os meus amigos, que não me abandonaram e que estavam sempre passando mensagem, perguntando como eu estava, e isso, irmãos, traz consolo, traz graça, traz bondade, traz misericórdia. Não tem coisa melhor, não tem comparação, né? Tem uma frase que diz assim: quanto vale um amigo? Ele diz, e a pessoa responde: eu não sei. Os meus eu não comprei. Todos foram ganhos. Então, eu não sei o preço deles. Então, quanto vale um amigo, ninguém sabe, né? O outro texto está em 1 Coríntios, capítulo 10,
No versículo 24, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. A palavra diz assim, irmãos. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é propriamente do outro. Isso é verdadeira amizade. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é do outro. Isso é amizade verdadeira. Olha, terminando aqui, irmãos, do versículo 15, do capítulo 15 de João, o texto que nós lemos. João 15, 15, ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, os tenho dado a conhecer. Muito bonito, irmãos, muito profundo, e nos chama muita atenção, como eu já falei antes, essa relação que Jesus cria com os seus discípulos. Não a relação de chefe e empregado, não a relação de líder e liderado. Não. Ele diz, nós somos amigos. E nós estamos aqui para compartilhar as coisas boas, as alegrias e as tristezas. Por isso que Jesus, ele cita também, ele diz, chorai com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Então, esse é o momento que nós queremos. Isso era o que Jesus estava passando para a sua igreja, para os seus discípulos. Esse momento bom, esse momento agradável, onde ele frisa e diz, vocês, eu não me chamo de servos, eu chamo de amigos. O amigo compartilha. O amigo abre o coração, como ele diz aí no final do versículo, dizendo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer, eu vos tenho dado a saber. Né? Então, o amigo é aquele que abre o coração, o amigo é aquele que está próximo, o amigo é aquele que está, que se deixa saber do outro, está firme, está forte. Jesus é o nosso amigo. E também ele deixou muitos amigos, onde nós podemos desfrutar, onde nós podemos estar juntos, onde nós podemos estar compartilhando os momentos bons e agradáveis que o Senhor tem nos dado. Por isso eu digo para você, meu irmão e meu amigo, tenham amigos, tenham pessoas próximas, tenham pessoas boas do seu lado, tenham pessoas que possam proporcionar momentos bons e agradáveis em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar nossas vidas de tal maneira que possamos encontrar pessoas boas e agradáveis, amigos fiéis e verdadeiras. Pessoas, ó Deus, onde podemos abrir o coração, onde podemos, ó Pai, sentar e ficar conversando horas e horas, ou também podemos sentar e ficar apenas sentado, né, olhando o tempo, tomando uma xícara de café, tomando um suco, mas saber que aquela pessoa que está do nosso lado é alguém que nós podemos confiar. Aquela pessoa que está do nosso lado é dizer, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu preciso dela. E aquela pessoa diz, eu estou aqui, eu estou firme, vamos em frente. Pessoas que possam nos dar a mão, pessoas que possam nos abençoar, pessoas que possam caminhar junto conosco. Pai, abençoa nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós choramos, agradecemos. Amém. Graças a Deus.